Fala aí, beleza? Hoje eu quero trazer para você a novidade que a Adobe trouxe diretamente para o seu telefone. Saiu essa semana na Exame e vale a pena a gente conversar um pouco sobre o que a Adobe está fazendo. Vamos lá para a notícia. A Adobe traz inteligência artificial generativa para o celular com um novo app gratuito. A Adobe anunciou o lançamento de um novo aplicativo para smartphones que tem uma ferramenta de inteligência artificial generativa para imagens e vídeos. Incorpora a AI Firefly, a inteligência artificial da Adobe, que se chama Adobe Express. Integra recursos avançados em edição de vídeos, fotos, design e inteligência artificial num editor único. O app tem foco na criação de conteúdo digital, especialmente posts para redes sociais e vídeos curtos. Vai competir aí com apps como, por exemplo, o CapCut. Segundo o Govind Bhakrishran, vice-presidente sênior da empresa, a ferramenta já tem tido sucesso na sua versão beta, especialmente para publicações no TikTok, Instagram e Facebook. O que faz essa inteligência artificial generativa da Adobe? Vídeo, então você pode combinar diferentes modelos disponíveis para fazer clipes de vídeo, incluindo imagem, música, além de adicionar animações e legendas em tempo real. Texto para imagem, você pode gerar imagens instantaneamente. Você pode fazer o preenchimento generativo, que é uma técnica muito usada. Você coloca uma imagem, sei lá, né, de um tamaninho pequeno e pede para ele preencher o resto da imagem. Ele faz isso automaticamente. Ou você pode inserir ou remover objetos da cena. Tem uma foto que está ruim porque ficou com um saco de lixo atrás, você seleciona o saco e pede para ele tirar, ele consegue tirar só com um comando. E a parte de modelos, ele permite a edição de modelos. A partir de um simples prompt, você pode gerar vários modelos de postagem para rede social, panfleto, cartaz, modelo de vídeo também, faixa de música, enfim, também aí competindo com um Canva, uma espécie de Canva misturado com CapCut. O Adobe Express também vai ter agendamento gratuito para você postar conteúdo diretamente pelo aplicativo, e os assinantes do Creative Cloud vão poder acessar e editar facilmente os arquivos que eles usam no Photoshop e no Illustrator diretamente no Adobe Express. Só para trazer um contexto maior aqui, a Adobe está por trás de ferramentas de edição profissionais como Adobe Premiere para vídeo, Photoshop para fotos. Ela está apostando agora no uso de inteligência artificial generativa. 2 meses atrás, a empresa lançou um assistente de inteligência artificial de leitura e para gerenciamento de texto, podendo resumir texto e lucrando, a empresa crescendo aí no primeiro trimestre de 2024, teve quase mais de 5 bilhões em vendas em relação a 4 bilhões que teve no ano anterior. O Adobe Express já está disponível tanto para Android como para iOS. Esse foco na edição de vídeos curtos também faz parecer que a Adobe planeja competir com o CapCut, como eu falei, que também está disponível para smartphone e tende a ser o preferido para quem posta no TikTok. O CapCut é uma ferramenta de edição de vídeo criada pelo TikTok, então quem costuma postar muita coisa no TikTok costuma usar essa ferramenta CapCut. A Adobe é uma empresa muito interessante porque ela é uma empresa que tem essa característica de, na verdade, integrar, né, funcionar em diferentes dispositivos. Ela começou com uma dificuldade de garantir que os papéis impressos na impressora seriam iguais em qualquer impressora que você imprimisse eles. Isso há muito tempo atrás, década de 80. Eu tinha um ficheiro, um arquivo no meu computador, eu imprimia, né? Em geral a gente imprimia naquela época, e se eu imprimisse ele numa impressora, sei lá, Xerox em outro lugar, ele ficava diferente da impressão que eu fiz, né, na minha casa ou na minha empresa. Isso era um problema, principalmente para as gráficas. Então, o que a Adobe começou a fazer? Criar o que depois virou o PDF. Né? O PDF é Portable Document File, traduzindo, é um documento portátil. O PDF é um documento portátil. A Adobe criou esse padrão gratuito para todo mundo, então praticamente todos os computadores têm o software da Adobe instalado. Os textos que você abre no PDF geralmente são textos de boa qualidade, porque vão ser publicados, então ele tem um manancial de banco de dados ali de texto interessante para criar inteligências artificiais generativas. E a Adobe foi... o PDF deixou de ser para impressora, que se chamava PostScript, a tecnologia que eles criaram para garantir que as impressoras imprimiam tudo igual, e criou o PDF para garantir que nas telas as imagens fossem todas iguais. A gente começou a parar de imprimir as coisas, né? A humanidade começou a parar de imprimir as coisas e ver tudo na tela. Só que o que eu vejo na minha tela, eu quero que seja igual ao que você vai ver na sua tela, independente se você tem um LG, um Philips, sei lá, um Samsung, se a sua tela seja grande, seja pequena, se você está vendo no celular. Eu quero garantir que a experiência de ver aquele documento portátil seja sempre mais ou menos igual, com a mesma fonte, as mesmas cores, as mesmas imagens, a mesma diagramação.
Então, o PDF se tornou esse padrão que veio das impressoras agora para as telas. A própria Adobe foi criando não só a ferramenta, digamos assim, o player, né, que toca aqueles documentos, como se antigamente a gente tinha também o videocassete, você colocava a fita, né, no videocassete. Então, o PDF, né, o Adobe Reader é o videocassete, é o player que eu consigo ver, mas tem o conteúdo em si, né, o conteúdo que está dentro daquela fita cassete. E a Adobe também foi crescendo para esse lado. Ela criou o Adobe Photoshop, que é a principal ferramenta de edição profissional de fotografias, o Adobe Premiere, uma das principais ferramentas de edição profissional de vídeos, que fazem essa criação de todo esse conteúdo. O próprio Adobe Illustrator, para fazer panfletos e para fazer apresentações. A Adobe se tornou esse software, tá? Ela é majoritariamente software, esse software que trabalha com diferentes tipos de máquinas, fazendo uma espécie de integração entre elas, inclusive chegando até a ponta do usuário final, a garantir que o designer fez usando o Illustrator, o Premiere, o Photoshop, quando chega na ponta do usuário, seja num celular, numa tela, seja a representação mais fiel possível do que o designer, o profissional, pensou. E a Adobe, então, tem um manancial aí de não só de usuários, como de banco de dados, de texto, de imagem, de vídeo, etc, etc. E está usando uma abordagem diferente da OpenAI e das outras empresas de ser muito mais pró-criadores do que... A OpenAI não tem nenhuma relação artística, nunca foi uma ferramenta que artistas usaram para criar as suas obras, os seus experiências audiovisuais, ao contrário da Adobe. Então, a Adobe tem contratos e já remunera as pessoas que usam as suas próprias aplicações a partir do momento que elas aceitam treinar os algoritmos de inteligência artificial da Adobe. E ela é muito mais admirada também por esse público. Então, eu acho que vale a pena prestar atenção na Adobe, porque ela está muito bem posicionada nessa guerra da inteligência artificial. Testa o Adobe Firefly, ele tem uma versão gratuita e me diz aqui o que foi. Manda para mim, manda lá no Instagram, Inventor Miguel, manda uma foto de antes e depois de uma foto que você editou com o Adobe Firefly, que eu estou curioso para ver, tá bom? E aí, gostou? Se você quer mais conteúdo como esse, deixa nos comentários que eu trago para vocês. Você também pode me seguir no Instagram, @InventorMiguel, que lá eu posto todo dia uma novidade. Beleza? Fui!